Vem-te embora comigo. Mais uma segunda-feira se iniciando. Então tu não desliga não, vice. Vem-te embora que é muito melhor. Bora-se embora? Acompanhar então movimento circular. Vê só, pessoal. De início, eu separei as grandezas angulares e lineares. Pessoal, a gente sempre faz uma relação desse movimento de rotação, né? Ou seja, o movimento circular, com o movimento de translação. Lembrando que o movimento de translação é aquele movimento que a gente estudou até o momento, certo? Um movimento em que o corpo se afasta ou se aproxima de outro. Belezinha? Então a gente tem um afastamento ou uma aproximação em relação a um corpo e outro. Beleza? Aqui no movimento circular, a gente está falando de um movimento de rotação, ou seja, um corpo girando ao redor de um eixo ou até de um próprio sistema. Beleza? Então, quando a gente fala de grandezas angulares, a gente está se referindo exclusivamente a esse movimento de rotação. E quando a gente fala de grandezas lineares, há um movimento de translação. Belezinha? Tudo certo? Então, pessoal, primeira grandeza que a gente vai falar, pessoal, é o deslocamento angular. Beleza? Dado pela letra ΔΦ, utilizada no teu livro, ou um Δθ. Beleza? Tanto faz. Não importa aí a letra que você vai utilizar. Belezinha? Então aqui eu tenho, ó, a minha circunferência, ou pelo menos parte dela. Aqui é o meu arco de circunferência, né? O quanto ele está se deslocando, seguindo aí essa trajetória. Aqui, ó, é o raio da minha circunferência. E se eu partir daqui, certo? Eu partir daqui e faço aqui, ó, girando, certo? Eu faço esse movimento aqui girando, olha lá, tá vendo? Então, isso daqui é o meu ângulo, ou o que eu chamo de deslocamento angular. Beleza? Então, aqui eu tenho o ângulo que vai ser descrito durante esse movimento circular, ou seja, esse movimento de giro. Imagine você, por exemplo, que esse corpo aqui ele está preso por uma corda e essa corda está fixa aqui no centro. Então, você vai fazer esse movimento de giro sem poder esticar mais a corda ou sem poder, pelo menos, comprimi-la, certo? Sempre deixando ela retinha, beleza? Então você vai fazer esse movimento de giro aqui. E quando você executa uma parte desse giro ou o giro completo, a gente tem o deslocamento angular, beleza? E aí, a gente tem como fazer a relação entre o deslocamento linear, o ΔS, aquele mesmo que a gente falava lá da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Tranquilo? Ele vai ser a relação, então, o meu deslocamento linear, o ΔS, vai ser dado pelo meu ΔΦ, que é o meu deslocamento angular, ou seja, o ângulo de giro, olha ele aqui, ó, vezes o raio dessa circunferência, beleza? Vezes o raio dessa circunferência. E aí, pessoal, a gente tem o seguinte, a gente pode fazer uma relação, certo? Para que eu descubra isoladamente o meu deslocamento angular. Perceba, o meu deslocamento angular, ele vai ser dado pelo que, então? O R que está multiplicando passa dividindo. Então, vou ficar aqui, ó, ΔS sobre R. Então, essa é a relação que eu posso encontrar colocando aí frente a frente o deslocamento linear com o deslocamento angular, ou o que a gente chama de ângulo. Beleza? A sua unidade no SI, pessoal, a unidade que a gente vai utilizar é o radiano, certo? Mas aí eu gostaria de te dar uma informação em relação a essa unidade. Preste atenção no seguinte. A unidade de deslocamento é o metro no SI. E a unidade de raio também será o metro, afinal de contas é um comprimento. Então eu estou dividindo metro por metro, ou seja, não sobra nada. Então, deslocamento angular é uma grandeza adimensional, ele não possui unidade de medida. Não possui? Pois é, certo? Essa unidade radiano que eu coloquei aqui, ela é uma unidade imaginária, ou seja, ela serve somente para a gente saber o que é que a gente está fazendo, com o que a gente está trabalhando. Tranquilo? Então, ela não é uma unidade real, porém, é uma unidade que representa algo para que a gente possa ter a noção do que a gente está trabalhando. Tranquilo? Então, a sua unidade é o radiano, porém, existe uma outra muito utilizada também, que é o grau. Certo? Que é o grau. Tranquilo? Então, vamos ver aqui a nossa circunferência. Eu dividi em 4 quadrantes,
certo? 4 partes, que tu já deve ter visto uma associação semelhante a essa na trigonometria, né? Na parte matemática. E aí preste atenção no seguinte, ele começa aqui do 0 grau e começa a girar, certo? Começa a fazer o seu movimento de giro. Quando ele pega 1/4 dessa volta, ou seja, quando eu divido isso por 4, eu tenho um ângulo de 90 graus. Quando eu dou mais, então, completo meia volta, né, mais 1/4, aí 1/4 mais 1/4 vai dar meia volta, né, ou seja, a meia lua, a gente tem 180 graus. Mais 1/4 eu completo 270 e mais 1/4 eu completo 360. Ou seja, o 360 ele coincide exatamente no mesmo ponto que o 0. Isso significa que a partir desse momento o movimento começa a se repetir. Beleza? Então, a gente faz a associação do seguinte. O 0 grau ele está equivalente ao 0 radiano. Quando eu faço aqui, ó, 1/4 de volta, eu tenho os 90 graus, que é o equivalente a π sobre 2 radiano. 180 vai ser o equivalente a π radiano. E 270 igual a 3π radiano. 3π sobre 2 radiano, desculpa. E depois que eu completo os 360, eu completo, então, 2π radianos. O radiano, pessoal, ele é encontrado através dessa relação aqui, certo? Toda vez que eu dividir o meu deslocamento linear, ou o arco da circunferência, como eu queira chamar, certo? Pelo raio, se eles tiverem a mesma unidade, que é o correto a se fazer, então essa unidade aqui do ângulo do deslocamento angular vai ser sempre o radiano. Então é quando eu divido o arco pelo raio da minha circunferência. Isso é o equivalente ao radiano, beleza? É o equivalente ao radiano. Tranquilo? Então eu divido o arco, né, o deslocamento linear, ΔS, pelo raio dessa circunferência, encontrando então a unidade do radiano. Beleza? Então não esquece, deslocamento angular é a mesma coisa que ângulo, ou seja, a quantidade que ele gira, certo? A quantidade que ele gira. Tranquilo? Então perceba que aqui eu tenho um deslocamento qualquer, certo? Um deslocamento angular qualquer, ou seja, um ângulo qualquer aqui. Pode ser de 30 graus, de 20, certo? Dependendo de como você entenda a circunferência. Claro que vai variar de exemplo para exemplo. Tranquilo? Tudo certo? E se a gente está falando de uma cinemática angular, e a gente falou de deslocamento, então isso significa que automaticamente, se existe um deslocamento, é porque eu tenho uma velocidade. Lembra, quando a gente estudou velocidade média, a gente falava exatamente o seguinte: a velocidade é o que vai medir a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo. Beleza? Ou seja, o quanto se anda em um determinado intervalo de tempo. ΔS sobre ΔT. Tranquilo? A minha velocidade angular não vai ser diferente. O conceito é extremamente semelhante, com uma única diferença. Em vez de eu estar executando um movimento de translação em um intervalo de tempo, eu vou estar executando um movimento de giro, certo? Ou seja, um movimento de rotação em um determinado intervalo de tempo. Belezinha, pessoal? Ou seja, a minha velocidade angular é quem vai determinar a rapidez do meu giro. Beleza? A rapidez do meu giro, ou seja, a rapidez com que eu executo um movimento circular. E aí perceba que eu coloquei aqui, ó, eu tenho um ângulo φ0 que eu posso dizer que é 20 graus, por exemplo, certo? 20. Passou-se um tempo porque eu tenho uma determinada velocidade, então eu vou agora, ó, ter me deslocado aqui um ângulo φ total, que pode ser de 45 graus, por exemplo. Então eu saí de 20, chegando a 45 graus. Então isso significa, pessoal, que eu fiz uma variação no meu ângulo, ou seja, eu executei um deslocamento angular. Tranquilo? Executei um deslocamento angular. E aí o que é que acontece? Eu tenho o deslocamento angular aqui que eu executei, né? Ou seja, um ângulo que eu andei em um determinado intervalo de tempo. Beleza? Então a minha velocidade angular vai ser o quê? O meu deslocamento angular dividido pelo tempo. Aquela mesma relação que a gente possuía, ó, V igual a ΔS sobre ΔT. Tranquilo? Então essa relação, pessoal, já é conhecida tua, certo? Essa relação já é conhecida tua. Então veja, é o quanto eu giro, o quanto eu mudei a minha posição aqui, ó, angularmente, em um determinado intervalo de tempo. Beleza? Então perceba, qual é a unidade do deslocamento angular? A gente já viu aqui. É o radiano. E qual é a unidade de tempo que tu conhece?
é um segundo. Isso significa então que a unidade de deslocamento angular vai ser o quê? Radiano por segundo. Beleza? É o radiano por segundo. Agora, claro, existe uma outra também que é o graus por segundo, mas essa não é tão comum de aparecer não. Belezinha, pessoal? Tudo certinho? Então, ó, radianos por segundo é a minha velocidade de giro. Então isso significa o quê? Quanto maior for esse valor aqui, mais rápido eu vou conseguir executar esse giro. Beleza? Mais rápido eu vou conseguir executar esse giro. E em geral, essa velocidade será constante, certo? Em geral será constante porque a gente vai falar bastante de movimento circular uniforme. Porém, existe o caso do movimento circular uniformemente variado, que é quando eu tenho uma aceleração angular. Beleza? Que eu já vou falar dela para tu. Mas perceba a relação que eu tenho aqui ainda, ó. Veja, a minha velocidade angular vai ser o deslocamento angular dividido pelo tempo. Só que eu acabei de ver que o deslocamento angular vai ser o quê? Delta S sobre R, certo? Delta S sobre R. Então, eu tenho como relacionar diretamente o seguinte, ó. Se eu tenho aqui que a minha velocidade angular é o meu deslocamento angular sobre o tempo, e eu puder fazer uma substituição em relação a isso, eu vou encontrar essa outra relação aqui entre velocidade escalar e a minha velocidade angular. Perceba, do mesmo modo que eu possuo aqui, ó, eu pego a grandeza linear, o S, e relaciono ela com o angular, ou seja, sempre pego a grandeza angular e multiplico pelo raio. Então, ó, deslocamento angular vezes o raio dá o deslocamento linear. Velocidade angular vezes o raio da minha velocidade linear. Então eu tenho essa relação. Ela é válida tanto para o deslocamento, quanto para a velocidade, quanto para a aceleração. Então sempre que eu pego a grandeza angular e multiplico pelo raio, eu encontro a grandeza escalar. Beleza? Então, ó, velocidade, aquela dada em metros por segundo, vai ser dada pelo quê? Velocidade angular vezes o raio. Beleza? E por fim, pessoal, das grandezas aqui que a gente está relacionando, a aceleração angular. Beleza? Veja só, o que seria uma aceleração angular? O nome aceleração, eu acho que ela já é bastante intuitivo. Afinal de contas, quando a gente fala de aceleração, a gente está falando de uma variação de velocidade, ou seja, o quanto essa velocidade aumenta ou diminui. Então isso significa o quê? Que quando eu estou executando esse movimento de giro aqui, a velocidade pode tanto aumentar quanto diminuir. Ou seja, executar uma velocidade de giro maior ou menor com o passar do tempo. Então essa aceleração faz com que essa velocidade angular aumente, ou seja, o ômega aumente, ou o ômega diminua, certo? Então a gente tem aqui, ó, a aceleração angular. Delta ômega, ou seja, a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Beleza? Essa parte do movimento circular uniformemente variado, ela não é tão comum de aparecer nas questões, não. Tranquilo, pessoal? Mas de qualquer forma, ela faz parte desse conteúdo. Então, a minha aceleração angular alfa vai ser o quê? A minha velocidade angular, a variação dela, dividido pelo tempo. Bora ver a sua unidade de medida? Perceba, a velocidade angular acabei de descobrir que é o quê? Radiano por segundo. O tempo é dado em quê? Segundo. Então aqui eu tenho radiano por segundo. Então isso aqui, ó, é o radiano por segundo ao quadrado. A mesma relação que a gente possui da velocidade linear, pessoal, que era metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então aqui eu tenho radiano por segundo ao quadrado. E do mesmo modo que eu tenho essas duas relações, eu tenho também a da aceleração. Eu pego aqui, opa, aqui não era um V não, viu? Aqui é o alfa, tranquilo? Então aqui eu tenho, ó, o alfa vezes o raio, beleza? Ou seja, a minha aceleração angular vezes o raio vai me dar a minha aceleração que linear, aquela mesma aceleração que eu possuía no movimento uniformemente variado, que faria a velocidade aumentar ou diminuir. Lembra daquele exemplo? Eu piso no acelerador ou piso no freio. É a mesma coisa aqui. Eu estou entrando com o carro numa curva, certo? Ou numa rotatória, por exemplo. Então eu posso pisar no acelerador e fazer essa curva mais rápido. Estou aumentando a velocidade, certo? Angular. O pneu está girando mais rápido, então a velocidade angular está o quê? Aumentando, beleza? Ou pisar no freio, fazendo com que a velocidade angular diminua. O pneu começa a girar mais lentamente. Beleza, pessoal? Agora vamos embora para a segunda parte, falar a respeito de frequência e período. Fica ligado aí, se perde não. Valeu! E aí, continuando agora, olha só. Período e frequência. Vê só, pessoal, o que seria período e o que seria
a frequência em um movimento circular? Preste atenção. Imagine você a seguinte situação. Uma pessoa está dirigindo um carro e ela vai entrar em uma rotatória, certo? Vai entrar em uma rotatória e aí o que acontece? Ao invés dela pegar a saída, ela simplesmente continua girando ali naquela rotatória. E aí você percebe o seguinte: se você estiver dentro do carro, o ponteiro do velocímetro ele vai estar sempre apontando para o mesmo valor, ou seja, a mesma velocidade. Isso significa que a velocidade é constante. Mas perceba, ele está em uma rotatória, ou seja, está executando um movimento de giro, beleza? Só que, o que significa então essa velocidade constante? É que ele vai ficar executando esse giro sempre com aquela mesma velocidade. Então ele está girando ali com aquela velocidade constante, beleza? Agora preste atenção no seguinte: o tempo necessário para que ele dê uma volta completa, então vamos supor que ele entrou na rotatória e levou 2 minutos para executar a volta completa nessa rotatória, certo? Poderia ser 1 minuto, 2 minutos, depende da velocidade dele, certo? Mas então ele levou 2 minutos para, da parte onde ele entrou na rotatória, começou a girar e voltou para o mesmo ponto de onde ele entrou, de onde ele começou esse movimento. Então, o tempo que ele levou, ou seja, os 2 minutos, é o que a gente chama de período, certo? É o período, ou seja, o período ele é o tempo gasto em uma volta completa. Como eu te falei, ele pode ser de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 30 segundos, 40 segundos, depende, certo? Depende da sua velocidade. Agora, por que eu falei de uma velocidade constante? Porque perceba, para que esse tempo sempre se repita aqui durante a volta, ou seja, para que eu sempre execute, aqui no exemplo que eu dei, 2 minutos, né? Para que eu sempre execute uma volta completa aqui em 2 minutos, eu preciso ter a velocidade constante, porque se eu aumentar ou diminuir a minha velocidade, esse tempo também vai ser alterado. Concorda comigo? Se eu aumentar a velocidade, eu faço aqui com um tempo menor, né? Ou seja, em menos de 2 minutos. E se eu diminuir a velocidade, eu faço com um tempo maior, ou seja, em mais de 2 minutos. Beleza? Então eu preciso manter essa velocidade sempre constante, que nesse caso eu estou descrevendo um movimento circular uniforme. Tranquilo? Então veja, período, ele remete então a esse movimento de repetição. A cada 2 minutos, no exemplo que eu dei, esse movimento irá se repetir. Beleza? Então a gente chama esse tipo de movimento também de movimento periódico. Então tu não esquece que a pessoa está dirigindo o carro na rotatória, está girando ali. Pronto, tem aquela rotatória ali que dá acesso ao Norte Shopping, certo? Quer dizer, agora não é mais Norte Shopping, né? Shopping Caruaru. Norte Shopping já faz um tempo, né? Aí me chamar de velho, isso. E aí tem aquela rotatória que dá acesso lá ao Shopping Caruaru, que passa por debaixo do viaduto. Então a pessoa pode estar girando ali, certo? Fazendo aquela volta, apesar de que ele não consegue dar uma volta completa pelo simples fato que você precisa pegar o retorno lá em cima. Mas imagine que desce para fazer essa volta completa, beleza? É só um exemplo. Tranquilo? Então, período é o tempo gasto em uma volta completa, ou seja, quando eu estou falando aí, aqueles 2 minutos que ele faz para girar. Tranquilo? E o que seria então, pessoal, a minha frequência? Veja, frequência, ele me dá uma ideia do que seria. É uma coisa que se repete. Ou seja, a frequência é a quantidade de repetições. Nesse caso do movimento circular, é o número de voltas que eu vou realizar em um determinado intervalo de tempo. Beleza? Então, quantas voltas eu vou executar em um determinado intervalo de tempo? Beleza? Então, perceba. O período, pessoal, é o tempo que eu vou gastar para dar uma volta apenas. A frequência é o número de voltas que eu vou dar em um determinado intervalo de tempo. Vamos ver o seguinte. Aqui, pessoal, é o número de voltas, certo? É o número de voltas. Então, ele não tem unidade de medida, né? São voltas. Beleza. Aqui o tempo ele é dado em quê? Segundos, né? Então veja que a unidade de frequência ele vai ser 1 sobre segundo, certo? É o inverso do segundo, o qual a gente dá um nome especial para ele, o Hertz, beleza? Hertz.
E aqui então, ó, eu posso também dizer que ele é igual a um RPS, certo? RPS, rotações por segundo, ou seja, o número de voltas por segundo. Beleza? Então a gente tem aqui rotações por segundo, é a unidade de frequência, mas a unidade dessa aí que a gente utiliza vai ser o Hertz, beleza? Tranquilo, pessoal? Então veja, frequência, número de voltas realizadas em um intervalo de tempo ΔT, beleza? Então vamos supor o seguinte, o que seria uma frequência de 1 Hz, certo? O que seria isso? É que em 1 segundo ele dá uma volta completa. Isso significaria, então, a frequência, só um exemplo, tá? A frequência de 1 Hz significa que ele vai executar essa volta todinha aqui em apenas 1 segundo. Se eu pego agora a frequência de 8 Hz, 8 Hz, só mais um exemplo, significa que ele vai dar 8 voltas em 1 segundo. Ele vai girar 8 vezes aqui a cada segundo, tá certo, pessoal? Ou seja, já é uma volta bem mais rápida, mas veja que toda vez esse movimento se repete. Beleza, pessoal? Tudo certo? Existe uma outra unidade para a frequência, certo? A qual a gente chama de RPM, certo? RPM, ou seja, rotações por minuto. Preste atenção no seguinte, se eu pego aqui, certo? Se eu pego aqui a frequência de 1 Hz, ou seja, uma rotação por segundo, né? 1 RPS. Isso significa o quê? Que a cada 1 segundo ele dá uma volta, certo? Ele dá uma volta. Então perceba, se em 1 minuto eu tenho 60 segundos, então isso significa o quê? Que em 1 minuto eu vou dar quantas voltas? 60, né, pessoal? Então isso significa o quê? Que para eu transformar de RPS para RPM, eu faço o quê? Multiplico por 60, ou seja, de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. E a recíproca também é verdadeira. Eu divido por 60 para transformar de RPM para RPS ou Hertz. Beleza? Que é a mesma unidade. Então vamos encontrar a relação entre período e frequência. Preste atenção no seguinte. Se N é igual a uma volta, então aqui ó, N igual a 1. Beleza? Então veja, se o N, ou seja, o meu número de voltas, ele for igual a uma única volta, certo? Então eu estou dizendo que esse corpo ele vai dar um único giro aqui, uma única volta, certo? Um único giro. Começou aqui, ó, girou, voltou para cá. Então, uma volta apenas, beleza? Então aqui, se o N for igual a 1, então o meu tempo vai ser o período, certo? O meu tempo será o período, certo? Será o período. Por quê? Porque, veja, o período é o tempo gasto em que? Uma volta, certo? Em uma volta. Tranquilo, meus amores? Tudo certinho? Então, veja, se o número de voltas é igual a uma volta, então meu tempo será exatamente igual ao período. Beleza? Então, perceba, a minha frequência é o número de voltas dividido pelo tempo, a relação que eu tenho aqui. Só fiz copiar aqui. Então, se o N vai ser igual a uma volta, o meu tempo vai ser igual a quem? Ao período. Então me encontro a relação de intervalo aqui. A frequência é o inverso do período. E claro que eu posso também fazer o seguinte, ó. O T passa para lá multiplicando, vai ficar DF igual a 1. E o F passa dividindo. Então como é que vai ficar isso daqui? O T, ou seja, o meu período, vai ser igual a 1 sobre a frequência. Então eu tenho ambas as relações. A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Não poderia ser diferente. Beleza? Tudo certinho? Agora vai-te embora fazer tuas questões, teus exercícios, que a gente se vê já já de novo. Valeu!